Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávia, sou estudante de Geografia do IEFSU de Minas, participo do PIBID e hoje eu vou dar aula para vocês sobre a semana 2 do PET de Geografia, do segundo ano. O tema são os grandes blocos comerciais, que vai da página 123 a 125. Então, primeiro, o que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos, eles surgiram num contexto que acontecia a globalização, as economias começaram a se conectar, e então esses blocos, eles começaram a se formar com o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, podendo haver trocas, uma facilidade para mão de obra, para serviços, para os capitais e o fluxo de mercadoria entre os países. Então, o bloco econômico, ele pode ser considerado como um grande grupo de países que se juntam para aumentar essas trocas, para ter um benefício entre eles e assim conseguir expandir as economias deles, gerar empregos, trazer as multinacionais a seus países, aumentar o poder de compra da população, entre outros. Então, os blocos econômicos, eles têm o intuito de ajudar economicamente os países que fazem parte dele, né? E nesse mundo que nós vemos, que é cada vez mais globalizado, é normal que os países queiram proteger suas economias, queiram crescer com as suas economias, e por isso eles criam os blocos econômicos que têm um foco mais mais regional. No caso regional, no sentido de países mais próximos. Então, esses países mais próximos se beneficiam com esses acordos que existem nos blocos econômicos. Então, diante disso, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a ideia da criação dos blocos econômicos, de um mercado restrito a um grupo de países. Então, esses blocos econômicos existem 3 tipos: a zona de livre comércio, o da União Aduaneira e o do mercado comum. O de zona de livre comércio, os países se unem numa liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco. É uma integração menor que vai focar apenas nos produtos e nos lucros obtidos na produção desses produtos. Um exemplo desse tipo de bloco é o NAFTA, que eu vou falar melhor nos próximos slides. E da União Aduaneira, esse tipo se trata de uma evolução da zona de livre comércio, que além dessa liberação de mercadorias e capitais, ela também estabelece uma tarifa extra comum, que chamam de TEC, para os países fora do bloco. Ou seja, os países que não estão nesse bloco, se for comprar alguma mercadoria dos países que estão no bloco, vão pagar uma tarifa a mais, enquanto os que estão dentro do bloco não pagam essa tarifa. Um exemplo desse tipo de bloco econômico é o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, né? E essa taxa de importação que eles colocam para importar para outros países fora do bloco, ela é uma taxa padronizada. Todos cobram o mesmo valor. E por último, nós temos o mercado comum, que possui todos os benefícios da zona de livre comércio, da União Aduaneira, só que mais evoluído. Tem mais coisas do que isso. Nesse mercado comum, eles buscam padronizar outras coisas, como as leis trabalhistas, as legislações econômicas, além de ter uma livre circulação de pessoas. Por exemplo, na Europa, os países que fazem parte da União Europeia, a população pode sair de um país para outro sem ter grandes problemas. E aqui eu trouxe para vocês um mapinha dos principais blocos econômicos que nós temos aqui em azul clarinho: a União Europeia, que são mais de 27 países que fazem parte, aqui ó, em azul bem clarinho. Temos o NAFTA, que eu comentei antes, que é o Canadá, Estados Unidos e o México, aqui essa parte em um rosa mais claro. Temos também aqui o Mercosul, que o Brasil faz parte, aqui ó, em verde. O Mercosul, ele tem o maior PIB da América do Sul. Então aqui nesse mapa vocês podem ver todos os principais blocos econômicos existentes no mundo. Então aqui nós podemos ver algumas vantagens e desvantagens desses
blocos econômicos. Esses blocos econômicos, para quem faz parte, a maioria são vantagens para a economia do país e tudo mais. Mas também existem desvantagens. Por exemplo, para blocos econômicos que têm países mais frágeis, que ficam um pouco prejudicados, como o caso do México no NAFTA, que nós temos os Estados Unidos, Canadá e o México nesse bloco econômico. As indústrias dos Estados Unidos, elas se instalam no México, usam a mão de obra mais barata, produzem as mercadorias e vendem para os mexicanos, para o pessoal dos Estados Unidos e para os canadenses também. Só que o poder aquisitivo, poder de compra nos Estados Unidos é diferente do poder de compra no México, ou seja, essas mercadorias ficam muito caras para os mexicanos e do preço mais barato para os Estados Unidos. Então pode acontecer essas desvantagens para alguns países, mas no geral os blocos econômicos trazem muitas vantagens aos países que fazem parte dele. Agora vamos para as atividades. Então, na atividade 1, assinale a alternativa que contém a sigla apenas de blocos econômicos. Então aí vocês vão naquele mapinha que eu coloquei ali, ou buscam no PET de vocês, tem essas informações dos blocos econômicos, aí vocês assinalam quais são os blocos aqui entre as alternativas. 2. A formação de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no mundo globalizado. Quais os principais objetivos da formação desses blocos? Então isso aí eu falei no começo do vídeo, então vocês prestam bastante atenção ali, vocês vão conseguir responder com facilidade essa questão dos principais objetivos. Além de que no PET também tem uma parte que vai falar também desses objetivos. Vocês vão conseguir responder com tranquilidade. Atividade 3. Os blocos econômicos podem se diferenciar conforme os acordos estabelecidos pelos países integrantes, podendo ser zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária. Nesse sentido, marque V para as características verdadeiras das vertentes dos blocos econômicos e F para as falsas. Então é aquela questão dos tipos de blocos econômicos. Aí vocês prestem atenção ali naquela parte, no PET também tem, e responde V ou F nessas questões a seguir. A quarta questão. A globalização se consolidou com a abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços mundiais. A disputa no âmbito do mercado global favoreceram a formação de blocos econômicos. Sobre blocos econômicos, assinale a alternativa correta. Então aqui embaixo vão ter 3 alternativas erradas sobre os blocos econômicos e uma certa. Então leiam com atenção e assinale a que está correta sobre os blocos. E a última questão, a questão 5. Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais de diversos tipos. Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas. Então é aqui, na coluna esquerda, temos o mercado comum, zona de livre comércio e união aduaneira. Então aqui nesse caso você vai pôr 1, 2 ou 3 nesse parênteses aqui. Então você vai colocar 1, por exemplo, na questão que fala sobre o mercado comum. 2 na zona de livre comércio. Aí você vai numerar aqui nessa coluna. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo ou mande para os seus professores e até o próximo vídeo.